também. Eu escuto bem. Bem? Tudo certo? Tá. Bom, qualquer coisa vocês me falam, se não tiver... Qualquer Se não tiver o daí, quê. né? Pra ele fazer. Tá. Tá, o Murilão aí. E aí, Murilo? Fala comigo. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Fala, Murilo. Achei que tava multado aqui. Não. Acho que começou agora também. Primeiramente, obrigado pelo tempo de vocês, galera. A Trevo Talk, calma aqui, tá, não consigo, tem mais gente entrando aqui. A Trevo Talk vai ser um espaço que a gente vai reservar aqui para trocar ideia, bater um papo descontraído, leve, sem julgamento, é mais para a gente aprender. Foi uma coisa que eu falei pro Bruno. A gente estava tendo uma reunião, eu falei, Bruno, é um espaço onde eu quero me colocar como aluno também, porque eu quero muito mais ouvir de vocês, né, do que falar. É uma troca, porque às vezes eu estou fazendo algo ali na seda que mesmo o Murilo sendo meu concorrente pode ajudar ele e ele pode me ajudar. Ou a Úrsula pode aplicar no negócio dela, o Bruno no dele, a Luísa no dela, a Beatriz no dela. Enfim, troca de dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta, né? E hoje a temática que a gente traz para dentro desse primeiro Atrevo Talk é vendas. Porque eu acho que venda ela é uma dor que atinge muitos empreendedores, principalmente os que estão no começo de negócio, né, no começo de jornada, e a partir daí é onde tudo acontece. O que você vende que vai definir se o seu negócio vai ter sucesso ou não. Porque muito se fala, né, do marketing, muito se fala das finanças, muito se fala de vários outros departamentos, não que não sejam importantes. Eu, por exemplo, acho que depois de vendas, o departamento mais importante que tem dentro de uma empresa são as finanças. Só que muitas vezes a gente acaba negligenciando isso. A venda em si, a gente quer fazer tudo muito bonitinho, a gente se preocupa com a cor do papel, a gente se preocupa com a recepção, a gente se preocupa se vai ter sacolinha, se vai ter brinde, se vai ter canetinha, e a gente esquece de fazer o básico, que é sair, caçar e buscar a venda, né? E essa foi a temática que a gente trouxe para inaugurar esse primeiro Atrevo Talk, e como eu falei para vocês, eu não fiz apresentação, não é algo que eu venho aqui dar uma aula para vocês, ou falar o que vocês têm que fazer, muito pelo contrário, é um espaço de troca, tá? Mas antes da gente começar 100%, acho que o Bruno quer dar o recado do nosso Mastermind, né, Bruno? E aí a gente começa 100% ali. Eu posso deixar para o final, Dan. Eu queria só falar assim, deixa eu dar uma palavrinha reforçando aqui um pouco o que o Dan está trazendo. Para mim é um motivo de muita felicidade criar esse ambiente. A Trevo, ela nasce com esse propósito da gente, como empreendedores, quando se conectar, trocar, se conhecer, e eu acredito muito nessa junção, né? Eu tenho uma filosofia seguinte: quando a gente se junta, pessoas incríveis que se complementam, a coisa cresce e expande. Então, por mais que agora, acho que eu compartilhei, o Dan falou, estou na Espanha, a Úrsula está na Itália, eu entendo que esse grupo, ele nasce com esse princípio, sabe, de gerar oportunidades. Então, é um espaço que é nosso, sabe? Assim como eu tenho, como empreendedor, como negócio, eu tenho a necessidade de me conectar e trocar com ideias, com gente que está no mesmo nível de jogo, eu sinto que a gente está construindo isso, sabe? Então, eu só queria agradecer, né? Acho que reforçar um pouco da fala do Dan, agradecer muito que venham outros aí, os próximos, inclusive, já vou falar aqui com a Úrsula para fazer um próximo e também deixar aberto para as temáticas, para a gente construir isso, para que faça um sentido para vocês na jornada empreendedora e dizer que ninguém está sozinho. A gente está junto aqui nessa construção para fortalecer os negócios, as ideias, tá? Como princípio e filosofia nossa de essência, de propósito, tá bom? Muito obrigado. Boa, você quer falar alguma coisa, Úrsula? Só complementar o que o Bruno está falando, gente. Boa noite também, todo mundo. Aqui eu estou uma hora na frente da Irlanda. É um prazer estar aqui com vocês de novo. É legal de ver seguindo, né, o que a gente começou na Irlanda. Então, acho que esses encontros eles são importantes para a gente manter o contato, manter a conexão de fato. E, independente do business de qualquer um aqui, a venda é o que mantém o negócio vivo, né? Que sem vender, sem lucrar, não tem negócio. Então, independente do ramo de quem eu sou da advocacia, o Danilo do intercâmbio, o Bruno da educação, enfim, a Bia da engenharia, né, a carreira, enfim. Então, a gente tem que vender, né, para o negócio existir. Então, é um assunto importante e comum para todos nós. Então, é um prazer estar com vocês de novo aqui.
Obrigada. Boa. E, galera, é isso. A ideia é simples, é que ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe algo, né? Então, é a gente compartilhar. E aí, não sei se vocês quiserem abrir o microfone por ordem, vocês podem levantar a mãozinha. O ideal seria que a gente pudesse interagir, né? Tá todo mundo aqui, a gente abre a câmera, troca ideia e conversa. Mas se você não quiser, ou se você não puder falar, manda aqui no chat para mim hoje o que mais trava aí nas suas vendas. O que você sente que mais te trava hoje no seu negócio, dentro do seu business? Quem vai começar? Vamos ver. Ó, gente, tá aparecendo aí os webinars que eu faço com meus intercambistas, pô. Vocês são empresários, pelo amor de Deus. Vocês tinham que estar brigando para falar. Correr aqui, daqui a pouco sumir daqui, gente, é porque eu precisei ir ali. Mas aí eu quero olhar meu telefone. Aí eu tenho outra coisa acontecendo lá embaixo. E aí vai. E aí eu comecei a tirar tempo das minhas excuses, né? Das minhas, como que eu falo em português aí, gente? Das minhas desculpas. As minhas desculpas. Das minhas desculpas. Ah, não tô indo na academia, porque eu não tenho tempo. Balela. Então, parei de colocar tempo como um problema. Eu acho que é falta de organização. Que é quando, né, eu pensei em trocar essa ideia com o Bruno e tal, talvez para ter alguém de fora que consiga ajudar nessa organização do tempo e naquilo que é mais importante. Então, é você dedicar mais tempo naquilo que é mais importante. Eu acho que é o que o Danilo falou lá nisso, receita é o mais importante, né? Ela precisa entrar dentro da empresa. Mas, assim, a gente não está no seu dia a dia, realmente, talvez realmente é bem complicado para você, mas acho que se você está pegando realmente quem está pronto para comprar, porque você gerou uma autoridade, um conhecimento, talvez você continue investindo nisso, nessa autoridade que você gera, nessa confiança que você gera, e deixe só um closer ali mesmo, um tirador de pedido para fazer isso para você. Se alguém tiver alguma outra recomendação para ela. Eu acho que, assim, eu compartilho muito, inclusive isso que eu ia falar, que o Murilo falou que eu ia falar. Eu vejo hoje, Bia, que foi uma conversa que a gente já teve, que é muito assim, você já é autoridade, então é muito fácil você vender pela imagem que você construiu, pelo brand que você construiu, e tem esses negócios que acabam escapando dos seus dedos ali, por você não ter esse braço. E com certeza vai ter uma pessoa que vai ter uma hora mais barata que a sua que pode fazer isso por você, que vai te custar 200, 300 euros, porém, vai te retornar muito provavelmente 2, 3 vezes mais que isso, um ROI muito maior que isso, né? Então, até respondendo ali a pergunta da Melissa, quem é Thaís? Thaís é uma mocinha que eu pago no Brasil, que ela cuida praticamente de toda a minha vida. Hoje, por exemplo, se eu não tivesse a Thaís, eu estaria com conta da Sabesp, da Eletropaulo, de tudo atrasado no Brasil, porque eu esqueço. Então, ela é como se fosse a Ina também, que eu acho que é o que trabalha com a Úrsula, né? Que cuida da parte administrativa para a Úrsula. No meu caso, a Thaís administra ali muitas coisas da minha vida pessoal no Brasil, né? Acho que no seu caso, vou usar o nome Thaís aqui como exemplo, tá? Mas pode ser qualquer pessoa. A Thaís pode ser essa pessoa que vai ali tá te convertendo e fazendo essas vendas. Eu falo hoje no mercado de intercâmbio. Muitos dos meus consultores, cara, todos vocês conhecem a Cedo, mas vou colocar aqui, 75, 80% dos meus consultores, eles não estão nem na Irlanda, entendeu? Você quer falar, Bruno? Acho que a Fabi levantou a mão um pouco antes, mas se for para complementar, Bruno, pode complementar e depois a gente passa para ela. Ô, Bia, também se você tiver mais alguma coisa, só... Não, maravilha. E eu queria aqui, assim, quem também se identifica com essa dor que a Bia traz, faz um sinalzinho aqui, levanta a mão também, só para a gente entender, beleza? Complementando aqui, eu acho que o Murilo trouxe, assim, brilhantemente um ponto, até falando um pouquinho da minha jornada. Quando eu comecei sozinho também, como muitos de vocês, ali com a ideia, com o sonho, e chegou um momento do meu processo que também se desgarrar e construir um processo claro para que outras pessoas toquem. Hoje eu tenho um braço direito, que nem a Úrsula também tem um braço dela, dentro dos meus projetos, que isso me contribuiu bastante. Mas foi um processo, Bia, que eu trouxe primeiramente para entender o que é prioridade para mim, sabe? O que é importante. E o que o meu negócio demanda para ele performar mais. E aí eu comecei a separar o que o Bruno precisaria melhorar em termos de gestão de tempo. E aí, enfim, organizar ali
com mais clareza o que é prioridades, e hoje eu tenho uma regra de botar 3 prioridades no meu dia, assim, que eu tenho que fazer. E, por um lado do negócio, é entender quais são essas demandas claras de decisão. Então, hoje, como você percebe, para que seu negócio cresça, você precisa desse braço. Então, prioridade máxima agora, então, que a gente aqui, como conjunto, a gente possa, aí, seja a indicação do Danilo, ou seja, outras pessoas aqui que possam indicar pessoas para que você destrave isso, né, e que você possa aprender mais. Claro, se tiver também toda essa clareza já dos processos, que eu também falaria para você, ó, é legal que você desenhe melhor, claramente, porque quando você for contratar, a pessoa tem que entender, assim, o jeito, a forma, para que isso avance com mais clareza aí dentro do seu negócio. Então, é isso que eu queria contribuir, e obrigado aí também para o pessoal também compartilhar aí que... Bruno, pegando o gancho no que tu tá falando, que às vezes, principalmente na hora que a gente começa a ficar muito cansado da nossa rotina, que tá com muitas coisas para se fazer, a gente tem aquela velha máxima de pensar assim, não, agora eu não vou fazer mais isso, eu tenho uma pessoa para fazer aquilo. Mas hoje eu acredito muito naquilo que, assim, o que eu sou bom? O Danilo também falou de finanças, né? Fazer um Pareto, né? Ou talvez eu não gosto. O que eu sou bom? Hoje eu tenho provavelmente 40 pessoas no comercial né, de mais de uma empresa. E o que eu sou bom? De estar junto com o comercial. Eu não sou bom de processo. Eu já sei disso. Eu não sou organizado. Então eu preciso de ter uma pessoa que faz isso. E muitas vezes o empresário, que somos nós, no caso, a gente começa a crescer o time, e aí eu penso assim, eu tenho que ir para a estratégia, eu tenho que ser o cara que vai ficar atrás da mesa, eu não posso mais conversar com todo mundo, mas eu sou bom em conversar com gente, eu sou bom em motivar o time comercial, então eu tenho que ter um cara, talvez, que vai organizar os processos para mim. Então, Beatriz, talvez é um ponto a se pensar também, talvez você seja melhor ali na venda, porque você tecnicamente é muito boa, você entende, você tem autoridade e carisma, então contrata outra pessoa para fazer outras coisas que você está fazendo hoje. Talvez seja isso também, não o comercial que eu falei. Não, exato, não necessariamente comercial. Mas talvez o comercial seja você e talvez você precise dessa pessoa para te livrar tempo para cuidar dos leads. Entendeu? Isso aí, boa. Exato, exatamente. Isso que o Murilo encaixou aí perfeitamente. E fazer esse Pareto, né? 80-20. Quais são os 20% que vai colocar os 80% de resultado no meu bolso, e tudo que é resto, delegar, não debandar, mas delegar, né? Que às vezes eu sou mestre nisso, eu vou delegando, quando eu vejo já tô debandando, né, Bruno? O Bruno dá até risada ali. Melissa, você quer falar algo? Acho que tinha alguém na frente de mim que levantou a mão. Eu acho que era a Fabi, eu não sei se a Fabi tá aí ainda. A Fabi. Isso, era eu, tudo bem? Tudo bom, Fabi? Eu queria compartilhar com a Bia me conhece já, ela também sabe que eu era da área de engenharia civil, e eu comecei sozinha, e eu tinha 2 trabalhos também, quando eu comecei, e realmente o tempo atrapalhava muito, porque tinha que estar, além de estudar, tinha que cuidar da minha empresa que eu estava abrindo, e ainda com o trabalho de engenharia. E o que eu fiz, Bia, que ajudou, foi automatizar uns pequenos processos, principalmente essa na área de comercial, de responder as mensagens do WhatsApp, de responder e-mail. Você pode fazer toda essa automação básica, assim, sem saber software. Você pode fazer tudo no Google Sheets, você mesmo faz ali, e aí você consegue ter um controle do follow-up, você consegue fazer o follow-up automaticamente com a pessoa, então você não precisa ficar fazendo. Você só vai lá no seu Google Sheets, aperta um botão, que o próprio Google Sheets vai fazer o follow-up para você. Mas o que eu queria falar é que também, Bia, na semana que a gente teve o evento da Trevo, tinha uma menina lá, que chama Mariane, na palestra, e ela tem uma empresa que chama Market Me, e a empresa dela faz toda essa automação de processos. Aí ela é uma empresa que pode te ajudar aí a liberar todo o seu tempo do que você, né, não quer fazer naquele momento, e focar só realmente no que você acha que é necessário você responder. No caso, seria a sua presença no comercial aí, para falar com as pessoas. Porque com certeza as pessoas vão atrás de você pelo nome que você tem. Então, eu acho interessante você continuar, pelo menos, aí
essa coisa de cara a cara com o cliente, porque você é o nome da sua empresa. Mas era só isso que eu queria acrescentar mesmo. Boa, Fabi. Bom, agora que a Fabiana falou, eu ia comentar que a mesma dor que a Bia tem, eu tenho, só que eu acho que está num nível pior, no sentido de que eu só estou trabalhando para mim e agora eu tenho mais tempo. Antes eu achava que o meu tempo era o problema, porque eu também tinha 2 empregos até 2024. Mas hoje eu trabalho só para minha empresa e mesmo assim eu não dou conta de chegar a tudo. São mais de 12 horas trabalhadas por dia, para não falar mais, e não dá, não chega. Então, eu também estou tendo essa mesma dor, obrigada, Bia, por compartilhar, mas só para te deixar um pouco mais tranquila, acho que o tempo é um problema, mas eu achei que também que seria o meu, que eu poderia me organizar melhor, mas tendo que fazer muita coisa sozinha, marketing, editar vídeo, atender cliente, prospectar e tudo, acaba que não chega, não tem, parece que você está sempre atrasado. Essa era a Eu minha posso, dúvida. eu posso só. Tem um ponto que eu percebo, desde lá do evento, tá? E é comum entre todos nós aqui. Pode ser que, sei lá, se você que tá aqui identificar que não, que você conseguiu superar essa barreira, vocês falam, mas eu acho que é a escala, gente. Eu acho que vocês chegaram num ponto onde vocês já alcançaram um nível de capacidade produtiva de vocês, e vocês, por algum motivo, não conseguem dar escala nisso. Ou por medo de investir o dinheiro e perder o dinheiro por achar que está fazendo investimento em alguém que não vai te dar retorno, ou pelo ponto de você não confiar e achar que só você tem capacidade de fazer aquilo daquele jeito e ser bom, ou você não consegue de fato parar para pensar que isso vai te dar o retorno necessário dentro não vai te dar o crescimento necessário que você precisa, mas assim, quando vocês compartilham, me dói aqui, porque eu sinto assim, cara, essas pessoas, elas já chegaram no nível de capacidade máxima delas, e o que falta para elas passarem para um próximo nível é só entender como dar escala no negócio. E aí entra de novo ali, para mim, muito no que o Murilo falou. Às vezes não é necessariamente a Bia ter que sair e contratar alguém para trabalhar vendendo para ela, mas às vezes é a Bia ter alguém que consiga eliminar todo o processo administrativo. É a Melissa ter alguém que vai olhar para o marketing dela, é a Melissa ter alguém que vai olhar para a parte ali de edição de vídeo, porque, cara, edição de vídeo toma tempo. Hoje o meu editor de vídeo, ele tá falando, Danilo, eu gasto 2 horas para fazer vídeo de 1 minuto. Eu falei, você tá louco? Porque eu fiquei questionando, eu falei, cara, tô demorando. Ele falou, cara, é 2 horas para fazer um vídeo de 1 minuto. Eu falei, mas como isso? Aí ele me explicou todo o processo criativo. Então, assim, olhem para isso com carinho. Porque talvez vocês já são mega vendedores, vocês já estão vendendo. O negócio foi a conversa que eu tive com a Fabi. A Fabi comentou, ela falou, cara, as pessoas me procuram hoje e às vezes eu não consigo atender porque não dá. Eu falei, Fabi, ó, isso é um ótimo sinal que tá na hora de você escalar. E eu vou dar uma dica para vocês, que é um site, eu vou colocar aqui no chat, mas depois eu vou mandar para vocês um materialzinho do que a gente conversou aqui. E aqui, ó, é por aqui que eu contrato as pessoas quando eu preciso, principalmente de freelancer, tá? 99 freelas, Brasil. Cara, vocês vão achar profissionais aí que vocês vão gastar 200, 150, 180, 200, 250 euros, e vocês conseguem pessoas incríveis, e eu fico abismado, porque no Brasil tem profissionais muito bons, tá? A Thaís eu encontrei por lá, a Kairis, que era uma menina que trabalhava comigo, só cuidava de finanças, inclusive ela tá com a agenda aberta, ela cobra R$ 940 para fazer serviços financeiros, de administração financeira. Passo o contato dela para vocês, se vocês quiserem, mando depois ali a apresentação dela. Recomendo, porque trabalhou comigo por 4 anos. Assim, ó, pra gente que tá aqui e ganha em moeda forte, e se o público de vocês paga em moeda forte, compensa muito, porque vai tirar de vocês um peso gigantesco. Eu tinha muita dificuldade em fazer isso, então todas essas dores que eu tô compartilhando com vocês, são travas que eu tinha. Medo de pagar e falar assim, cara, vou gastar dinheiro com isso? Pô, não, esse é muito, não consegui enxergar o retorno. Cara, não, essa pessoa não vai conseguir fazer. Essa pessoa não vai fazer legal. Essa pessoa não vai fazer direito. E, na verdade, hoje, eu falo para vocês, assim, foi o que eu falei, do debandar. Às vezes eu confio tão cegamente, eu entrego ali, que, cara, vai embora. Tipo, às vezes esquece, passo uma conta, porque eu não acompanho. Eu literalmente parei de direcionar o meu foco para essas coisas pequenininhas, para poder focar no que realmente importa. E mesmo assim, eu me pego muitas vezes errando em relação a isso. Tá? Vou deixar, acho que a Úrsula fala. Eu só ia comentar uma coisinha a mais, que é a Tá, pode falar. sazonalidade.
Porque talvez a falta de investir em outros profissionais vem também da questão que, por exemplo, no meu nicho, carreira, as pessoas pensam em carreira em algumas épocas do ano. E tem outras épocas do ano que parece que vem o verão, e aí é só praia, viagem, e alguns tópicos ficam um pouco esquecidos. Então, a questão do investimento, às vezes, fica um pouco contraído, devido a essa questão da sazonalidade. Mas é legal você trazer isso, porque tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu vou compartilhar depois, que a gente vai falar sobre isso. Eu vou, na verdade, complementar, Danilo, porque já tanta gente já falou tanta coisa, né? Tá super legal aqui, bom tá todo mundo participando. O que eu tinha comentado para ti, Bia, né? Que eu até escrevi aí no grupo, no chat, no grupo, é tanta loucura. CRM, eu não sei se você já tem, né? Tipo, entrou o cliente, cadastrar o cliente em algum lugar, ter os dados dele, telefone, e-mail, enfim, aquele primeiro atendimento, aquela primeira mensagem, porque o CRM faz você manter essa questão do follow-up, né? Porque se a gente deixa tudo acumulado, as mensagens no WhatsApp, cara, fica humanamente impossível mesmo. Então, acho que ter um sistema de controle, né, da entrada do cliente, do acompanhamento do cliente é importante. A Ina até mandou aí para a Ina, meu braço direito, como estou falando, ela inclusive está aqui nessa reunião agora. Ela mandou a indicação do Trello, Bia. Se você quiser alguma ajuda também para usar o Trello, recomendo para todo mundo aqui. É um sistema muito, muito, muito bom. Hoje a gente usa ele pago, porque a gente graças a Deus, né, tá no nível de muitos clientes, então é importante para nós, mas tem a versão gratuita também e ajuda demais. A questão de contratar alguém, adorei a indicação do Danilo, já vou sair dessa reunião aqui com uma tarefa para a Ina. Não sabia da existência dessa plataforma, e o que eu fiz, Bia, no início, na questão do atendimento para a cidadania italiana, é a mesma dor que você tem, né? E aí eu contratei uma pessoa para fazer esse primeiro atendimento. Eu treinei ela, e aí a gente volta no que a gente falou lá no evento, né? Da questão de você passar para a pessoa exatamente o teu formato de atendimento. Eu acho que alguém aqui falou, porque você é a cara da empresa. Sim, você é a cara da empresa e você nunca vai deixar de ser. Mas você não tem como fazer tudo dentro da empresa. E as pessoas, os clientes, eles precisam entender isso. Então, assim, o primeiro atendimento vai ser com a Joana, hipotético. O primeiro atendimento é com a Joana. Ela vai fazer o filtro, ela vai entender o que o cliente quer. Para você ganhar tempo, o seu tempo, ele tem que ser valorizado nesse sentido. Então, a Joana vai fazer o primeiro atendimento, vai fazer o filtro, o direcionamento, quais documentos precisa, o que ela tem que fazer, é o LinkedIn, é o currículo, ela tem que se preparar para uma entrevista, né? E aí vai chegar para você, o cliente, pronto, né? E aí, obviamente, eu recomendo muito comissão, porque é uma venda, estou falando de vendas, né? Então, tem o salário? Tem, mas ganha comissão. Cara, fechou um primeiro lead ali, sei lá, 20 euros, aí tem que entender dentro do teu business o que dá para pagar. Mas comissão é algo muito legal, acho que motiva muito. Falando de venda, então, né? É isso. Acho que é isso. Se deixar, eu fico aqui até amanhã falando. Então, vou fechar meu microfone. Boa, Ursula, obrigado. Vou deixar vocês falarem, pessoal, porque senão, se toda hora for complementar também, acaba que a gente não ouve ali o resto da dúvida da galera. Vou deixar, acho que a Sabrina estava ali para falar logo em seguida. Então, na verdade, eu também coloquei ali, porque eu sinto a mesma coisa que a Bia e que a Melissa, né? E o que a Melissa colocou, e que eu sinto também, é a questão realmente desse sazonal, sabe? Tanto que a gente já conversou de eu contratar. Às vezes eu fico assim, eu não sei se eu preciso contratar alguém para o serviço, mas eu tenho dificuldade. Hoje, a minha dificuldade realmente é colocar outros massoterapeutas e ter uma quantidade de clientes que o salário fique satisfatório. Mas eu sinto que essa parte administrativa, de venda, sabe, o lead entrar ali, você conseguir dar essa atenção, como eu faço tudo sozinha, aí eu vou contratar alguém, mas eu tenho medo, porque daí na hora que cai o movimento, o que você faz? Entende? Eu fico assim, eu digo, eu sei que ia me quebrar um galho, mas é um medo mesmo. Pode ser o medo da expansão, pode ser o medo de,
eu fico aquela coisa assim, nossa, como é que eu vou dar eu acho que é um passo muito grande, eu não tenho problema em dar passo maior que a perna, mas eu acho que é um passo muito grande pela responsabilidade que tem que ter com outra pessoa, entendeu? Sabrina, Frederico, bacana o teu case, porque o que vai tirar teu medo no final das contas é fazer conta. Então, a partir do momento quando você desenha, você faz um plano, né, você coloca isso na linha do tempo, você começa a ter clareza de onde serão as dores, de onde serão as oportunidades. Vou te dar um exemplo aqui. Primeira pergunta aqui é uma pergunta retórica, tá? Ela não demanda aqui a resposta. Mas assim, está sobrando cliente na mesa, está transbordando, você não consegue atender, isso é um lado bom, porque se você trouxer alguém, naturalmente, né, obviamente fazendo conta de quanto você paga, você vai conseguir encaixar dentro da tua equação financeira e aí faz sentido. Agora, se você não tem cliente, aí sim eu já diria a você que existe mais risco. Então, eu acho que são duas rotas aqui, né? Endereçar primeiro, está sobrando cliente na mesa, vamos fazer a conta, quanto encaixa na conta, e assume que em alguns momentos, né? E aí você pensar, puta, mas se cai pela metade a quantidade de clientes, eu consigo manter esse massoterapeuta? Então, no final do dia, fazer as contas, estressar alguns cenários, né? E no limite, puta, se eu trabalhar só com um cliente por mês, puta, aí é comigo mesmo, né? Então, eu acho que fazendo um plano, né? Tendo a disciplina de fazer um plano, e não é nada complexo, tá? Arrasta a linha até o final do ano, são mais 7, 8 colunas até o final do ano, e aí ver o que faz sentido. Porque justamente o medo da gente dá o quê? Pela incerteza. Quando a gente olha, e aí entendo que o ser humano, na média, não gosta de fazer conta, né? A maioria das pessoas não gosta de fazer conta, e é chato mesmo, né? Aquela coisa de ficar cuidando, contabilidade, etc. Mas, né, indo no básico, né, mais menos, né, o quanto entra para o cliente, quantos clientes você tem e quanto você paga, né, pelo variável de uma pessoa atendendo, eu acho que pode te ajudar a trazer um pouco mais de tranquilidade sobre o que fazer. Obviamente que o resultado não pode ser bom, mas pelo menos você vai ter um insight do que fazer para o próximo passo. Então, como é que eu capto mais clientes para trazer mais pessoas para atender, e aí torna-se um círculo virtuoso. Você vai empilhando ações para sair do outro lado no teu objetivo. Sensacional, viu? Porque finanças é muito importante depois das vendas. É exatamente isso, cara. Espetacular. Super concordo ali. E assim, complementando assim, excelente, Frederico, obrigado demais pela sua contribuição, porque vocês partilhando aí essa dor, e é o que responde. Hoje você fazer um planejamento financeiro, basicamente assim, vou voltar aqui, um pouco, o início do negócio. Teoricamente, se a gente for pela teoria, né, do desenvolvimento do negócio, a gente tem que montar um plano de negócio. Só que a gente não teve na jornada da nossa vida essa matéria, essa disciplina, né? A gente vai empreendendo na prática, na raça, da ideia ali, a gente tem uma oportunidade, uma necessidade, a gente coloca em prática, mas quando a gente olha no escopo de um negócio, a gente precisa olhar para todos os eixos. E o planejamento financeiro, né, o que o Frederico trouxe, em fazer situações de cenário otimista, realista e pessimista, são bases para que vocês consigam ter ali o entendimento de como que vai ser a performance do negócio, fazer um fluxo de caixa projetado. Então, isso é muito importante. Eu super entendo e acolho muito vocês aí, surgindo já um tema já para o próximo encontro, quem sabe, da gente falar um pouco mais sobre essa construção financeira, porque isso traz previsibilidade para vocês e também esse exercício de projeção. Poxa, se eu vender um pouquinho mais, se eu arriscar um pouquinho, investir um pouquinho aqui no marketing, o que vai acontecer? Então, você começa a sentir mais financeiramente e os números, eles falam. Então, isso é muito interessante até para essa questão da sazonalidade. Então, você sabendo, nos meses tais e tais eu tenho sazonalidade, então eu sei que eu tenho que ter uma projeção maior aqui, que é onde eu vou ter o faturamento, que isso vai me dar um respiro, um fôlego aqui, para que eu consiga passar bem esses meses que eu tenho baixa, que é normal do comportamento do seu cliente. Então, eu acho que esse é o exercício fundamental, assim, acho que para todos nós aqui, sempre quando a gente coloca em 10 projetos, fazer um planejamento financeiro. E aí é isso, a gente, de alguma forma, conectar com pessoas. O Frederico, eu sei que ele é um
cara que, enfim, tem essa especialidade já na área de finanças, e a gente vai conhecendo, sabe? Vai trocando, e o que eu faço? Como é que eu desenvolvo? Tá? Então, é isso. Maravilha. Pessoal, queria trazer aqui um toque, se ninguém quiser complementar, a gente discutir um pouco sobre a diferença de produtos e serviços que são comprados e vendidos, né? O que eu quero dizer, né, na brincadeira aqui? Tem coisas que são mais fáceis da gente vender, né, porque o cliente puxa, né? E tem outras que a gente tem uma certa dificuldade. Teve um colega aqui que trouxe uma pergunta sobre planejamento financeiro, né, de vender planejamento financeiro, contabilidade, enfim. Esse é um serviço que, às vezes, ele é difícil de vender. Porque as pessoas, por exemplo, não sabem, não gostam de fazer conta, ou não acham que é importante para elas um planejamento financeiro. Mas o serviço de contabilidade, com certeza, ele é comprado. Porque todo mundo precisa declarar imposto de renda, todo mundo precisa fazer a contabilidade da empresa. Então, queria provocar aqui as experiências dos empreendedores aqui, de como resolveram a dificuldade de um produto que ele não é comprado, né? Você precisa entrar na cabeça da pessoa para poder vender. Boa. Ô Fred, antes da gente entrar nesse ponto que você trouxe, que é sensacional, e eu acho que vai casar muito com o que a gente trouxe para o encontro de hoje, eu vou deixar só a Dani, acho que a Dani tem um ponto que ela quer falar, e aí a gente vai para esse tópico. Dani? Tá me ouvindo? Obrigada, Agora gente. Sim. Não, eu só queria passar, eu não lembro qual foi a pessoa que falou dessa questão de delegar, de contratação e tudo mais, mas tem eu estava num momento de transição da empresa que eu tinha que escalar, mas ao mesmo tempo eu tinha que manter a qualidade dos meus produtos, dos meus serviços e tudo mais, mas tinha que escalar, porque eu tinha que tomar a decisão. Eu quero que que a empresa seja lifestyle, que é como é conhecido aqui, o lifestyle business, ou eu quero que seja uma escalar, levar ela o mais alto que eu posso, depois sair. E tem um exercício muito interessante que me ajudou muito, talvez possa ajudar alguns de vocês, que é uma autorreflexão que você faz. Com essa autorreflexão, você vai colocar um esboço de tudo o que você faz, desde você abrir o computador de manhã, responder e-mail, até a coisa mais importante que você faz. Que seja, talvez, receber um pagamento na sua conta, qualquer coisa. Então, deve ter o quê? Mais de 20, 30 coisas que vai fazer ali durante o dia com relação ao seu negócio. Dessa lista, você vai enquadrar cada um em high, medium e low. O high, que é somente você que faz. O medium é você treinar alguém para fazer especificamente aquilo, alguém mais capacitado, e o low, que é uma coisa já mais básica, mais simples de fazer, que você não precisa ter tanto tempo de treinamento para explicar a pessoa, uma coisa mais simples. Com isso, você consegue ter uma visão, sair de dentro do seu negócio, ficar mais por cima e ter uma visão mais completa de como você pode otimizar o seu negócio, seja produto ou serviço. Isso me ajudou muito, porque eu tinha muito medo de, nossa, as pessoas não vão saber colocar o rótulo direito, não vai saber preparar o produto direito, não vai saber vender. E eu via que isso era medo. Então, quando eu saí do negócio, saí de dentro do meu negócio, fiquei em cima, fiz a priorização, né? Eu vi que, peraí, qualquer pessoa pode colocar um rótulo, qualquer pessoa pode preparar isso aqui para mim. Claro que vender é o medium, vender para mim era o medium, porque eu tinha que treinar a pessoa mais a longo prazo. Aí o high são outras prioridades, entendeu? Então, isso me ajudou muito, talvez possa ajudar alguns de vocês. Sensacional. Isso é muito importante. Eu faço isso hoje para minhas tarefas, que é basicamente o que é urgente, o que é importante e o que é descartável. Isso me ajudou muito, muito. Eu nunca fiz isso com pessoas, mas é interessante. Interessante. Bom, partindo ali por que o Fred trouxe, galera, alguém quer falar algo? Alguém quer destrinchar ali? Eu achei bem legal a provocação que ele trouxe aqui, porque é algo que eu acredito que seja a dor de muitos, né, e que muitos se sintam nessa posição. Pô, tem esse serviço e tal, mas é muito difícil, a pessoa não consegue enxergar valor nisso aqui. Então, como que eu faço para mostrar valor dentro disso? Só para dar uma tinta, né, na questão do que é o comprado, do que é vendido, vou dar um exemplo aqui. Seguro de vida, as pessoas não acordam querendo comprar um seguro de vida, mas pasta de dente, com certeza, a gente vai comprar. Faça chuva, faça sol. Então,
por mais que sejam aí, um é serviço e outro é um produto, é um bem de consumo, é diferente, né, a dinâmica de aquisição. A Úrsula acabou de comentar aqui, intercâmbio, cidadania. As pessoas querem tirar a cidadania, elas já sabem, talvez tenham uma ideia de que tem direito, então quer aprofundar, mas as pessoas vão atrás disso, né? Olha lá, vamos lá. Vai lá. Ela vai. Pô, falou de venda de serviço, eu preciso falar, né? Porque na experiência nossa aqui, vamos lá, eu vou primeiro falar um pouco. A Sabrina tá aqui ainda, né? A Sabrina estava lá no evento e ela falou um negócio que, cara, me acendeu aqui, que eu não tinha parado para pensar. Ela falou: vocês não cuidam, né, da saúde, vocês não prestam atenção em vocês e tudo mais. E perceba que a massagem, ela não é um produto, como o Fred falou agora aqui, né? A pasta de dente. A pasta de dente é essencial, preciso comprar, tenho que escovar meu dente. A massagem, ela não é essencial. A cidadania italiana, ela não é essencial. O intercâmbio, ele não é essencial. E como que a gente faz para mostrar para a pessoa que o nosso serviço é essencial? Que a venda é isso. É você mostrar para o seu cliente, né, que ele precisa daquele serviço. Então, a Bia, alguém pode falar: eu vou economizar, não vou pagar uma consultora de carreira, porque eu vou lá, boto no chat GPT, dou um jeito, faço meu currículo aqui, faço meu LinkedIn. Como que ela prova para aquele cliente que o serviço dela é melhor do que o chat GPT que o cara vai economizar? Com números, né? Como o Fred falou aqui de conta, é isso, é número. Quantas pessoas ela já ajudou? Qual é a diferença que um profissional faz na hora de preparar um currículo? E aí a gente vai para o intercâmbio. Qual é a diferença que um profissional vai ter tendo um inglês, tendo uma experiência morando fora, o cara que quer investir na carreira dele, a cidadania, enfim, né? Então, eu acho que a questão do serviço, obviamente, investindo no marketing, na captação do cliente, isso é óbvio, faz parte, é necessário, e você mostrar para o seu cliente por que ele precisa do teu serviço. Mostrar o valor do teu serviço para o cliente, né? E aí o produto é diferente, né? E quem quiser falar aqui de produtos... Eu vou falar, eu concordo com o que a Úrsula trouxe, que assim, o intercâmbio, ele não é um produto assim, isso eu aprendi fazendo consultoria com a Meta, tá? Porque a Meta tem muito disso, quando você roda muita campanha com eles, eles colocam um especialista para cuidar de você, tá, né? Eu acabei pegando amizade com um cara lá, e um dia a gente saiu, foi tomar um café, todo mundo, e eu fui participar lá daquelas coisas de confraternização deles, e ele falou: Danilo, você tem que entender uma coisa, existe o produto de desejo, né, que é desejo, e existe o produto de necessidade. O produto de desejo, você patrocina, você canaliza na Meta. O produto de necessidade, você canaliza no Google. E ele falou por quê? Porque o produto de necessidade, a pessoa ela não vai buscar no Instagram, ela não vai buscar no Facebook, ela não vai buscar na rede social. Ela vai buscar no buscador, ela vai buscar no Google. O produto de desejo, se o Fred, o Bruno, a Melissa, a Lara, a Dani, o Murilo falar ali agora assim: pô, vamos nos reunir para jogar tênis. Cara, daqui a pouco você abrir o Instagram de vocês, vão estar esfregando raquete de tênis na cara de vocês. Entendeu? Então, eles trabalham muito essa lógica de que o que é necessário, a pessoa ela vai buscar. Foi igual o Fred falou. A pasta de dente, ela é necessária. Eu preciso, eu necessito. O intercâmbio, a cidadania, que mais? Usar algum outro exemplo aqui. Talvez o serviço de planejamento financeiro, seguro de vida. Eu tive que fazer um seguro de vida hoje. Mas por que eu tive que fazer um seguro de vida hoje? Porque eu fui obrigado a fazer o seguro de vida. Eu não tinha a opção de escolher fazer ou não. Mas aí, dentro do que eu vejo como broker que me vendeu, se eu tivesse que me convencer a fazer um seguro de vida, aonde ela me pegou foi: cara, a partir de agora, qualquer coisa que acontecer com você, a sua filha tá bem pro resto da vida. Ou se amanhã ou depois você sofrer um acidente, ou sua filha sofrer um acidente, de Deus livre guarde, você não vai ter que se preocupar com nada. Então, ali eu comecei a entender a necessidade daquilo.
pelo meu histórico, das coisas que eu conquistei, o que o Fred trouxe aqui, que casou muito, por quê? Porque eu só comecei a conquistar as coisas a partir do momento que eu sentei, peguei papel e caneta e comecei a fazer conta. E isso que ele falou é verdade. A gente cresceu, e foi uma coisa que o Bruno também trouxe, sem a inteligência financeira. Porque isso não foi nos passados, isso não nos foi educado. Quando a gente, a nossa educação básica no Brasil, ela, infelizmente, ela não foca nesse ponto, né? E eu acho que é muito você se pegar na dor da pessoa. Porque chegar num ponto, acho que foi o Felipe que trouxe esse caso de querer vender o serviço de contabilidade, mas você está procurando, de fato, quem está precisando desse serviço, ou você está indo nas pessoas que você acha que desejam esse serviço? Porque muitas dessas pessoas, para elas, é diferente, não faz diferença um serviço de contabilidade. Né? Então, eu acho que é você criar um caminho, criar um funil, que eu acho que foi o que a Dani trouxe ali para ele, de frequentar lugares e ambientes onde você sim vai encontrar empresários que você vai poder chegar, você vai ouvir numa conversa, numa roda, o Murilo talvez compartilhar e falar assim, pô, cara, adoro vender, não sei o quê, né? Mas, pô, alguma coisa não tá fechando. A minha conta não tá fechando. Ou sei lá, o Bruno tá ali, Danilo, você tá ali na cabeça, cara, eu tô pagando X de imposto, eu não sei por que tá sendo descontado. Eu tenho um amigo, pessoal, para vocês terem ideia, sabe quanto que ele pagou de imposto nos últimos 2 anos? Só por um erro de contabilidade do contador ter cadastrado ele como um funcionário em vez de sócio? Pagou quase 72 mil euros a mais do que ele deveria ter pago de imposto. Assim, um absurdo, foi uma bala, uma bomba. Isso foi um erro de, tipo, de cadastro. Um erro de cadastro causou isso. Então, eu me apegaria muito na dor. Foi aquilo que eu falei no evento que a gente fez. Eu acho que quando você quer vender algo para alguém, primeiro de tudo, você tem que se conectar com aquela pessoa sem mostrar que você quer vender algo para ela. E o segundo dentro da conversa, entender se ela tem aquela dor. Às vezes a pessoa para quem você está tentando oferecer não precisa desse serviço de fato. Ela não tem essa necessidade, entendeu? Acho que uma coisa importante, né, da clareza de como atingir essa necessidade do cliente, acho que o melhor jeito é a pilotagem, né? É você procurar dos diferentes jeitos com a dinâmica, né, e como entrar na cabeça do cliente. Pegando aqui o gancho da pasta de dente, a Colgate, ela tem uma estratégia que ela entra na cabeça das pessoas de uma maneira geracional. Ela começa a introduzir pasta de dente grátis em eventos ali para crianças. Então, ela dá a primeira escova de dente, dá a primeira pasta de dente para crianças e a criança fica com aquela imagem na cabeça. Né? Ela foi ali num evento, num parque, num circo, alguma coisa e ganhou esse brinde da Colgate. Então, isso começa a criar uma imagem, né, uma relação com a marca desde pequeno, então torna-se uma referência. Por mais que no futuro talvez a pessoa não compre a Colgate, mas ela vai entender que a pasta de dente um dia é um alvo dela. Então, essa é uma parte de um case sofisticado onde tem uma cauda longa. Mas pegando outro exemplo de outros serviços, né? E aí provocando um pouco do que a Ursula trouxe, né? A gente, com números, a gente mostra a qualidade, as avaliações do Google. Mas como é que faz quando a gente está no cliente 01? Que número que a gente mostra? Então, acho que aí entra muito mais a questão de quais são os diferenciais de fato que a gente vai ter, que a gente vai colocar na cara do cliente para que ele compre, né? Porque, de fato, concorrência vai ter, né? Serviços paralelos do que na média a gente oferece, sempre vai ter. Então, acho que o rolê desafiador é como que eu consigo, primeiro, qual a minha proposta de valor que me faz sair do outro lado para os clientes, né? Vai agregar mais valor para os clientes. E o outro ponto é como que eu consigo entrar na cabeça deles para ofertar esse serviço, dado que não é um serviço comprado. E é muito teórico, né? Mas é isso, pessoal, é a dor de pilotar, né? É um constante teste, não existe uma bala de prata de vendas. Eu achei muito legal que o Danilo trouxe na questão de você oferecer no Google e oferecer pelo Facebook, né? Pelo Instagram. Então, super interessante isso. Não conhecia essa abordagem. Isso é legal, cara. E isso é um consenso entre as duas empresas, sabia? Ele estava me explicando, isso é um consenso entre eles. Então, se eu quero oferecer uma necessidade, eu vou no Google. Se eu quero oferecer um desejo, eu vou na Meta. O próprio Google faz isso dentro da Meta. Que interessante. É. Obrigado por compartilhar. Dani? Valeu. Dani?
Eu vou falar um pouquinho dessa questão do que o Frederico falou, essa questão de como fazer o cliente 01, como vender alguma coisa. A gente tem que estar preparado quando a gente começa alguma coisa, pelo menos foi assim comigo, dá para traduzir legal até para a questão de serviço, porque acho que a estratégia é bem similar, mas quando eu comecei a vender produto, eu tinha santa consciência de que eu ia começar praticamente dando o meu produto ou com um valor bem baixinho. Por que eu queria ali? Eu não queria que a pessoa pagasse o valor completo, eu queria o feedback. Eu queria o review, eu queria isso. Eu queria que a pessoa testasse o produto e falasse, Dani, tá assim, 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 assado. Tá ok. Ou, Dani, melhora isso aqui e ali. Então, o que eu fiz? Eu ia para vários eventos. Eu fiz evento onde eu coloquei a amostrinha para dar às pessoas, para as pessoas começarem a comentar e voltar a mim, para eu entender, eu estou seguindo certinho? Será que eu tenho que ajustar isso aqui ou aquilo ali? E eu fui ajustando a rota conforme eu fui recebendo feedback e fui melhorando. Hoje em dia, as pessoas pagam sem ter problema nenhum. Pagam 36 euros num creme e não tem problema nenhum, não reclamam. Então, com o serviço, a estratégia é parecida. Às vezes, para começar a chegar naquele cliente principal, o primeiro, na verdade, você tem que olhar ali, ok, qual a necessidade desse cliente aqui? Ele está com essa dificuldade aqui de projeções, ou está pagando mais imposto, alguma coisa assim. Essa questão financeira, vamos supor. O que eu posso melhorar na vida desse cliente? Nem que eu gaste 2 horas do meu dia, que eu faça de graça, mas o que eu posso melhorar na vida desse meu primeiro cliente, para eu conseguir um feedback, ver como eu estou trabalhando, como esse cliente está reagindo, como estou ajudando esse cliente, como se fosse um cliente piloto. E, às vezes, é isso que você precisa, esse primeiro, o segundo, ou talvez os primeiros 5 clientes, entendeu? Para tentar você ali criar um nesting bom, assim, que você tem alguns clientes ali que usaram seus serviços, viu como que você trabalha, como que você otimizou o tempo deles, ajudou, mostrou o seu valor, e dali você vai aumentando o seu leque. Com isso, as coisas vão surgindo, vão crescendo, mas às vezes a gente tem que ter, porque a gente não, nós somos empreendedores, mas a gente não tem milhões de euros à disposição da gente para a gente iniciar o que a gente quiser, contratar tudo, a gente não tem essa opção. Então, às vezes, a gente tem que começar com, ou eu faço esse serviço de graça, ou eu vou cobrar um valor mínimo, como eu fiz. Muitas das vezes eu dei, ou até hoje, dependendo do cliente, dependendo da pessoa que eu quero, da loja que eu quero, eu estou dando o meu produto porque eu quero feedback, porque ele é muito valioso, entendeu? Então, às vezes, é só a pessoa ter aquele tocar ali, aquele ver ali do seu serviço, do seu produto, para ver como que você é diferente da competição. Às vezes é só isso, e é uma janelinha à toa que abra. Abriu aquela janelinha, cara, entra. Vai, porque depois é muito mais fácil, entendeu? Então, às vezes a gente tem que trabalhar um pouco isso, que nem sempre, eu quero o cliente que vai me dar 500 euros. Eu não vou começar até o cliente me pagar 500 euros. Às vezes não é assim, entendeu? E olha que legal, né, gente? A gente acabou convergindo para produto. Então, será que eu não vendo porque eu tenho meu produto? Ou está claro quais são as features do meu produto? Né? Eu tenho um mínimo produto viável, começando do zero, né? Para o cliente 01 que faça sentido para ele. Então, de maneira muito sutil aqui, a gente acabou entrando na causa raiz, uma das causas raiz de por que não vender, né? Talvez o meu produto está bem encaixado. Sim. Muito legal. Eu acho que você trouxe um exemplo, né, ali de serviço da pasta, e eu volto a dizer, é as massagens da Sabrina. Quando ela vai nos eventinhos ali, 10 minutinhos aqui com massagem, é onde ela mais consegue os clientes dela. A Melissa concordando comigo. E para mim, essa é uma das melhores formas de prospecção, concordo com o que a Dani falou também. Eu acho que dá um taste, né, daquilo. Infelizmente, por exemplo, no meu serviço, na minha área de atuação, falando de intercâmbio, é mais difícil seguir essa linha. Acredito que para a Úrsula, na parte de cidadania, também, a não ser que, por exemplo, ela dê ali a busca da árvore genealógica para ajudar a pessoa a identificar se tem a cidadania, se tem direito. Isso seria um passo, só que eu acredito que isso tem um custo, aí tem que ver se isso encaixa, enfim. Mas eu concordo aí com o que vocês trouxeram. Danilo, só para complementar rapidinho, porque estão falando de produto, a Dani trouxe o exemplo do produto dela maravilhoso, concordo plenamente com tudo que você falou. Na Perugine, a gente tem até hoje a primeira consultoria gratuita. E, cara, todos os dias eu recebo feedback no Google dos atendimentos das minhas consultorias. Então, quando alguém vai fazer um atendimento, vai agendar com alguém,
com uma consultoria, com uma empresa, vai dar uma pesquisada no Google. Quando entrar lá, consultoria foi atendida pela Marcela, pelo Bruno, pela Larissa, maravilhosa, explicou todas as minhas dúvidas, esclareceu minhas dúvidas. E são 30 minutos de graça, até hoje. É algo que eu não vou tirar da Perugina nunca. Então, é isso. A gente capta muito cliente graças à consultoria gratuita também, né? Então, fica só a ilustração aí do que a Dani trouxe. Bacana. Uma pergunta, Úrsula. Outras consultorias têm essa questão da consultoria gratuita? Quando eu comecei, alguns anos atrás, eu era muito criticada. Nossa, porque ela oferece consultoria gratuita, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, muitas empresas começaram a colocar na bio, né? Primeira consultoria gratuita, agência consultoria. Eu falei, cara, as mesmas pessoas que me criticaram começaram, entendeu? Então, tem outras empresas que fazem isso também. Obrigado. E isso entra, para a gente já puxar para o finalzinho aqui, pessoal, também perguntou o tempo de vocês, já são 8 horas, né? Todo mundo aí tá na hora querendo descansar. Que é a temática que eu queria trazer para esse encontro nosso, que é um livro que eu queria deixar aqui para vocês, que eu acredito que se vocês não tenham lido ainda, eu super recomendo, que é o Oceano Azul, tá? Que ele é um livro que ele fala muito sobre isso, de você construir mercados inexplorados, porque foi uma coisa que a Melissa trouxe, da sancionalidade, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, foi uma coisa que a Sabrina trouxe, e nisso, muitas vezes, esse livro pode ajudar você a criar novas demandas, explorar mercados que talvez existam dentro do seu próprio nicho, mas que você não está enxergando, né? E isso faz com que você se torne relevante, com que a concorrência se torne relevante para você. Por muito tempo ali na seda, a gente fazia muito isso. A gente puxava muita inovação, muito pioneirismo. E no mercado de intercâmbio isso é muito difícil. Então, eu posso falar para vocês aqui abertamente hoje, o que salvou a gente na pandemia, em relação a todas as outras escolas, foi pensar sempre em estar inovando, buscando novas demandas dentro do nosso próprio mercado, enquanto ninguém está olhando para isso. E foi o online. Olha que bizarro, né? Parece até loucura, gente, hoje em 2026 eu falar isso aqui para vocês, mas 2020, ano da pandemia, quando o governo decidiu fechar as escolas, cara, dava para contar nos dedos as escolas que tinham estrutura online para mover os alunos. A gente teve que fechar a escola no dia 12, dia 17, todos os nossos alunos já estavam no curso online. E foi isso que deu ali uma vantagem para a gente de, tipo, cara, 7, 8, 9 meses demorou para a concorrência conseguir acompanhar. Então a gente nadou no Oceano Azul, tá? E eu acho que, assim, eu queria deixar esse livro aqui para vocês como exercício, que eu acredito que seja um livro muito bom, que pode ajudar vocês a explorarem esse ambiente, muito do que o Fred trouxe aqui, de tipo, cara, como que eu posso explorar, como que eu posso vender algo que parece ser muito difícil de se vender. Eu ia falar invendável, mas não sei se existe essa palavra, enfim. Estimular essa busca, diferenciar, né, o que você faz hoje, do que a concorrência faz, deixar a concorrência um pouco isolada para que você não precise se preocupar com isso, e você conseguir achar essa solução com baixo custo. Muitas vezes essa resposta está dentro de casa, mas a gente está tão atarefado, tão atolado, ou a gente não está compartilhando, a gente não consegue enxergar, tá? Então, acho que a pergunta que vocês precisam se fazer nesse momento é: o que você consegue fazer hoje que nenhum concorrente faz igual? E tentar trazer isso para dentro de uma história. E dentro dessa história conectar com o seu cliente. E aí eu acho que aí sim você vai conseguir fazer uma venda muito mais qualificada. Muitas vezes não ter medo de subir seu preço, né? Porque às vezes você tá com aquele problema assim, a escala, mas às vezes não, às vezes você tá cheio de cliente que tá ali te sugando, que tá te pagando barato, e aí você tem medo de subir o preço, só que aí quando você sobe o preço, você se livra daqueles clientes, e aí o seu ticket sobe, sua receita sobe. Não sei se o Fred vai concordar comigo, que ele é o cara das finanças ali, mas eu acho que aí acaba sobrando muito mais margem, muito mais tempo, muito mais qualidade de vida para vocês também. Sem dúvida. E isso está em tudo, né, Danilo? Subir preço é essencial. Você sai da briga onde está a maioria das pessoas, está brigando só por preço, né? E vai brigar por valores. Sim. Tem um exemplo legal disso aí. Esse final de semana eu levei
2 estudantes numa casa que eu tenho, e essa casa, o quarto dela custa 1.800 euros o quarto. Parece uma mansão, literalmente. Ela tem 8 quartos. A casa é fenomenal. E eles perguntaram assim, nossa, mas não mora ninguém aqui? Não, eu falei, mora, tá tudo ocupado. Mas por que tá tão limpo, tão organizado? Eu falei assim, é pelo preço. Então, quando eu vou em uma casa que a vaga custa 500 euros num quarto compartilhado, eu chego numa casa que é 1.800, o público dela já mudou também. O público dela já mudou. Então, assim, aí já prova mais que nunca, né? Porque quando a gente compete por preço, realmente é complicado. E é mais difícil, né? Eu sempre, não sei se a gente fez esse exercício aqui no dia do nosso evento aqui, que é, se eu for te dar um presente, Danilo, um Celta ou uma Ferrari, o que você quer ganhar? Vou te dar Uma Ferrari, né? É muito mais fácil vender o mais caro. Sim. Só que as pessoas não entendem isso. É Sim. muito mais fácil vender o mais caro. Muito mais fácil. Vira commodity, né, cara? Sim. Quando a gente briga por preço, vira commodity. E aí a gente acaba se matando, infelizmente. Mas é isso, Brunão. Você quer complementar com alguma coisa? Não, maravilhoso. Tudo que partilharam aí, eu gostei bastante aí dessa troca. Para mim foi sensacional. Na realidade, eu queria até deixar um compromisso. É isso, um compromisso. Porque eu até falei com o Danilo, eu falei, Danilo, para mim não faz sentido fazer esse movimento se a gente não se compromete com esse aprendizado, assim, de decisão. Tipo, a partir de hoje eu vou fazer isso. Então, eu queria, uma estratégia que eu utilizo, assim, também para minha vida, da gente ter um compromisso social. Então, seja, Bruno, a partir de hoje eu vou ver uma pessoa aqui que vai me ajudar nisso, sabe? Mas eu queria, pelo menos, chegar no próximo encontro, que todo mundo já tenha avançado dado esse passo para o próximo nível dentro do negócio. Então, eu queria deixar o chat aqui para que vocês possam colocar qual vai ser o seu compromisso a partir desse encontro. O que você pegou, aprendeu, e aí você pode colocar aqui, Bruno, vou fazer um planejamento financeiro, vou aqui pegar depois contato com o Frederico, pegar uma dica, não sei. Mas eu queria que você se comprometesse aqui para que a gente consiga avançar, entendeu? Cada um dos seus projetos, seus negócios. Porque a nossa ideia é essa, que os negócios, vocês como empreendedores, vocês possam crescer cada vez mais e impactar socialmente, economicamente. Então, eu queria deixar aqui o chat, já vai pensando, coloca no papel, já coloca aqui como compromisso social, tá? Então, uma atividade que você vai fazer a partir de hoje, depois desse encontro aqui. Então, essa é a minha provocação. Boa, boa. E depois eu vou deixar, esse nosso meeting tá gravado, tá? Eu vou dar um spoiler bem, não sei se o Bruno vai querer me matar, nem a Úrsula, mas vou dar um spoiler bem rápido do que eu tava trabalhando no final. Tu pode, Bruno? A cara dele. Não sei o que é. Tá, ó, eu fiquei trabalhando esse final de semana, pessoal, em uma coisa pra gente que eu queria mostrar para vocês em primeira mão, porque como vocês estão aqui, vocês acreditam no nosso trabalho, vocês estão... É a nossa comunidade, né? Deixa eu só pegar o código, eu preciso de um código para entrar aqui. Eu acho que é justo compartilhar isso com vocês, e eu vou compartilhar com vocês, mas bem rapidinho, Deixa eu só logar aqui. Pronto, porque eu fiz isso aqui no sábado. Então não está 100% pronto ainda, tá? Deixa eu só ver se vai entrar aqui. Entrou. Não está 100% pronto, mas eu acho que vai ser algo que vai ajudar bastante, vai ser o nosso espaço. Deixa eu só abrir aqui para compartilhar a tela com vocês. Não acredito que não vai dar para compartilhar. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Então, ó, pessoal, criei aqui pra gente o nosso Atrevo Hub, tá? A nossa comunidade, muito em breve, vai sair do WhatsApp e vai vir para dentro de um espaço onde, de fato, a gente vai conseguir compartilhar esse ecossistema e trazer para vocês esse espaço de troca. Então, é onde a gente vai subir os nossos encontros,
é onde a gente vai ter os nossos cursos, as nossas mentorias, onde vocês vão poder trocar ideias, onde vocês vão poder deixar dúvidas, onde vocês vão ter benefícios exclusivos de parceria com desconto em contabilidade, em banco, em etc, em várias outras coisas, inclusive nos próprios serviços de vocês, se vocês quiserem compartilhar dentro da comunidade, tá? É um espaço que a gente está criando para crescimento. Então, essa vai ser a nossa comunidade. Eu não vou abrir ela a fundo aqui para vocês, tem muita coisa ainda que eu preciso terminar, mas ela já está rodando. Já tem ali o back-end, está tudo feito, tudo bonitinho, tá? E eu vou dar outra dica, deixar aqui para vocês. Estudem AI. Eu não sou desenvolvedor, eu não sou programador, e sábado eu sentei aqui 3 horinhas e construí isso aqui. Tá? Então, isso aqui pode ajudar muito vocês no negócio de vocês. A Dani tá até balançando a cabeça ali, porque como ela compartilhou, né, grande parte, acho que da operação dela hoje, ela utiliza, ela tem a AI aí como uma amiga. Então, eu acho que é um grande aliado para resolver essas dores que vocês têm. Inclusive, muitas vezes, até da parte financeira ali, que foi o que o Fred trouxe. Então, pessoal, é isso. Muito em breve, eu Danilo, vou compartilhar com vocês. Só compartilhando isso que você está falando, ano passado, há um ano atrás, eu fiz todo o meu sistema com AI, todo. Em junho de 2025. Eu pagava RD Station, não sei se alguém paga algum sistema de automação, né? O RD Station é o competidor do HubSpot. Pagava RD Station, eu cortei RD Station porque eu faço exatamente tudo. Inclusive um CRM Kanban com WhatsApp, enfim, o sistema assim, completo, desde financeiro, venda, CRM, automação de marketing, toda feita com inteligência artificial. Ano passado, então assim, imagina, eu usava para fazer conexão, hoje tudo que sai do Meta, eu já integrei também dentro da minha inteligência artificial. Eu pagava, eu esqueci que buscava o lead lá dentro do... Enfim, eram várias ferramentas que eu pagava para minha operação funcionar, e com AI eu praticamente eliminei isso aí tudo. Isso. Então, vale a pena. O Bruno falou, o Danilo falou, para quem não conhece, vale a pena aí, talvez você vai economizar aí no seu negócio. Exato, pessoal. Estudem AI, porque vale muito. Estudem um negócio chamado Google Anti-Gravity. Ele basicamente tem quase tudo isso aqui que a Dani colocou dentro de um ideal. É por lá que eu desenvolvo. E foi isso que o Murilo falou, assim, vai otimizar custo na operação e vai ganhar agilidade de tempo em muito processo administrativo. Bom, sem contar, né, Danilo, que vai fazer da maneira que é para sua empresa. Você não vai pegar uma conta do mercado, você vai fazer algo, né, especialmente para o seu negócio. Exatamente. O Gama é espetacular. Meu Deus, o Gama já me salvou de várias apresentações em board. Meu pai amado. Não, eu estava fazendo eu estava aplicando para uma competição que ia fechar 1h da tarde, era 10 horas da manhã quando eu soube da competição, eu desesperada que tinha que fazer um slide deck. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer um pitch de 12 slides em 1 hora? Fui no Gama, eu falei, AI, você já me conhece, Cláudio, você já me conhece, me ajuda aqui, esse aqui é a organização, me ajuda a fazer a apresentação. Literalmente em 20 minutos, os slides ficaram prontos, mas até eu fiquei impressionada, que eu fiquei assim, gente, isso aqui é muito rápido, mas é sensacional. O Gama é absurdo, cara. O Gama é absurdo. Brunão, quer complementar? Antes da gente finalizar? Aproveitando assim, todo mundo gostou aqui? Foi bom esse encontro? Fez sentido? Porque é isso, né? A gente tem criado essas iniciativas, de fato, assim, para... Se for ruim, falem também, tá? Se for ruim, podem falar, pô. A gente quer ouvir. Tem que ser inclusive, sincero. A gente aceita sugestões, assim, que vocês pensarem. É lógico que a gente não vai ter esses encontros toda semana, mas a gente está planejando fazer alguns encontros mais temáticos com outras pessoas aí nesse comando, mas, mais uma vez, assim, obrigado a vocês que participaram. Reforçando aqui, eu vou compartilhar rapidinho, que acho que todo mundo estava acho que todo mundo que está presente, que estava na nosso encontro no Trevo Summit, nós estamos com o Mastermind, só para explicar, porque algumas pessoas entenderam, outras pessoas não entenderam, mas só para falar para vocês, esse grupo de Mastermind é um grupo mais exclusivo, serão só 10 pessoas, só tem 10 vagas para esse grupo apenas,
que é um grupo que a gente vai acompanhar em vários pontos do negócio, a gente vai adentrar mais aos negócios para que vocês consigam, de fato, acelerar. A gente está com esse compromisso mesmo de juntar expertises e trazer realmente algo de muito valor aí, exclusivamente para os negócios. Então, falando aqui para vocês, é um grupo fechado, né, de empresários, focado em crescimento real. Ele não é curso, não é evento, é um ambiente de decisão estratégica. Então, nós vamos tomar decisões estratégicas dentro dos negócios, dentro desse compartilhamento. Serão 3 meses, tá? Então, o objetivo é crescer com estratégia, organização, organizar a operação para crescer, parar de travar nas decisões, né? Que isso muitas vezes a gente sente sozinho, e acessar as conexões certas. Então, realmente fortalecer esse movimento para aceleração. Para quem é? Então, empresários que estão no jogo, querem crescer e profissionalizar, então entender mais desses assuntos tópicos importantes, como a gente falou hoje, de vendas, finanças, que é muitas vezes a dor de muitos empresários que misturam, né, o pessoal com negócio, e que muitas vezes isso prejudica, né, o crescimento ali. Então, que querem crescer, profissionalizar, buscam conexões qualificadas, estão cansados de tentar sozinho. Como é que vai funcionar? É uma sessão individual estratégica, onde a gente faz esse momento ali para criar esse diagnóstico, né, quais são as grandes necessidades e dores que vocês têm, e a partir disso a gente vai aprofundar nos 10 encontros com especialistas. E vamos encerrar com o jantar de negócio. Então, esse é a cereja ali do bolo para a gente comemorar e conectar e fortalecer esse grupo. As temáticas são estrutura do negócio, financeiro e controle, marketing e posicionamento, vendas e crescimento, pessoas e lideranças. E as condições exclusivas que a gente teve no Atrevo Summit, a gente ainda está com essas condições, que são 3 parcelas de €199, então, e contempla tudo isso, né? Tanto a sessão individual, tanto os 10 encontros. Se vocês forem, por exemplo, pagar uma mentoria, é muito mais caro que isso, sabe? Vocês vão ter ali o acesso a não só apenas o grupo, mas acesso aí aos especialistas dentro dessas temáticas. Então, é uma oportunidade única aí para a gente fortalecer esse movimento. É isso, pessoal. Se vocês se interessarem, mandem mensagem, ou para mim ou para o Danilo, podem ficar à vontade, assim, tiver alguma dúvida, a gente encaminha para vocês o link, tá bom? E espero vocês aí no próximo encontro do nosso Atrevo Talk e também no Mastermind. Tamo junto. Quando eu subir lá, pessoal, eu vou depois subir Vou deixar em aberto, na verdade, lá no grupo, e para o nosso talk, quando a gente definir, seria legal vocês trazerem sugestões de tema que vocês acham interessante. Tá. Acho que seria bacana vir de vocês pra gente. Mas assim, eu fiquei muito feliz, cara, gostei, acho que a nossa troca foi muito massa hoje, espero que vocês tenham gostado também, e de novo, se não gostaram, pode falar, que ninguém leva pro CPF, o coração tá aberto, a gente só aprende se a gente sabe o que tá acontecendo, não tem jeito.